E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar hoje sobre notação científica e ordem de grandeza. Bom, para poder entendermos melhor o que é essa notação científica e essa ordem de grandeza, eu vou propor para vocês fazermos uma viagem em que nós vamos aumentando gradualmente a distância de 10 em 10, vamos até um certo limite e depois voltamos novamente de 10 em 10, mergulhando, fazendo uma viagem para dentro da matéria. Pois então, vamos começar. 10 elevado a zero, equivalente a 1 metro, ok? É a distância de olharmos um ramo de folha com o braço esticado. Então vamos aumentando a distância, 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado a 2, 100, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, 10 a nona, 10 a décima, 10 elevado a 11, 10 elevado a 12, 10 elevado a 13, 10 elevado a 14, 10 elevado a 15, 10 elevado a 16, mudamos a nossa unidade de medida de quilômetros para anos-luz. Continuando esse afastamento, 10 elevado a 17, 10 elevado a 18, 10 elevado a 19, 10 elevado a 20, 10 elevado a 21, 10 elevado a 22 e 10 elevado a 23. Vamos parar nesse limite aqui, ok? Então perceba, a gente saiu de uma distância em que nós víamos um ramo de folha e fomos aumentando essa distância até que nós enxergássemos a nossa galáxia bem pequena, ok? Agora nós vamos fazer a viagem inversa, vamos diminuir essa distância, ou seja, enquanto vamos diminuindo a nossa distância, vamos também diminuindo o expoente que representa aqui a nossa distância, ok? Então vamos lá. 10 a 22, está aí o nosso ponto de partida, ok? Então agora a gente vai mergulhar dentro da matéria, diminuindo cada vez mais as distâncias. Então vamos lá. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, equivalente a 1 centímetro, 10 elevado a menos 3, que é 1 milímetro. Passamos agora a 10 a menos 4, equivalente a 100 microns, aproximando ainda mais. 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6, 1 micron. Perceba, o núcleo da célula fica visível. Vamos aproximando ainda mais. 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 10, equivalente a 1 angstrom. 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 13, 10 elevado a menos 14, 10 elevado a menos 15 e 10 elevado a menos 16. Bom, vamos parar a nossa viagem por aqui, né? Então você percebe uma certa semelhança entre quando a gente vai se afastando cada vez mais e quando a gente vai se aproximando cada vez mais. Existe uma relação aí existente entre as propriedades do universo e do interior da matéria. Costuma-se dizer que o interior da matéria é preenchido de muito vazio.
E você pode perceber a mesma relação quando a gente se afastou muito na nossa viagem. O universo ele parecia muito vazio também. Mas ok, então. Não sei se deu para você perceber, essas potências de 10 elas simplificam a forma com que a gente escreve números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos falar sobre as unidades fundamentais do Sistema Internacional, denominado SI. O comprimento é metro, o símbolo é M minúsculo. A massa é quilograma, o símbolo é kg, ok? O tempo é medido em segundos, o símbolo é o S. Corrente elétrica é medido em ampere, o símbolo é um A maiúsculo. A temperatura é medida em Kelvin, o símbolo é um K maiúsculo. A quantidade de matéria, isso você já deve ter visto em química, é o mol. E a intensidade luminosa, a candela, cuja abreviação é CD. Essa informação está muito presente em embalagem de lâmpada. As lâmpadas geralmente vêm com a luminosidade, com a intensidade luminosa medida em lumens ou em candela. Os prefixos usados na física. Vamos mostrar alguns aqui. O giga, mega, quilo, hecto e deca. Tá ok? Então o giga, G, o mega. Lembra da Mega Sena? Olha aqui o mega. O símbolo é M maiúsculo. Significa que você tem 10 elevado a 6. É o 1 acompanhado de 6 zeros. Ou seja, o número do meu expoente, aqui na potenciação, me diz quantos zeros eu tenho depois daqui do número 1. O quilo é o K minúsculo, 10 elevado à terceira, portanto, 3 zeros. O hecto, um H minúsculo, 10 ao quadrado, 2 zeros após o 1 aqui. O deca, DA, 10 elevado a 1, isso é 10. Ok? Então, agora diminuindo. O deci, 10 elevado a menos 1, por exemplo, decigrama, né? 10 elevado a menos 1 é 1 dividido por 10. O resultado disso é 0,1. Ok? Então, perceba, essas três notações elas têm equivalência. 10 elevado a menos 1, 1 sobre 10 e 0,1. E assim para todas as outras também. Ok? O centi, símbolo C, ok? 10 elevado a menos 2, 1 dividido por 100, 0,01. O mili, lembra do milímetro? É equivalente a 10 a menos 3 metros, por exemplo. Então, seria 1 metro dividido 1000 vezes. Isso dá 0,001. O micro, lembra do micron? Quando a gente mostrou o núcleo da célula, é equivalente a 10 a menos 6. É 1 dividido 1 milhão de vezes. Isso dá 0,00001. O nano e o pico. Então, 10 elevado a menos 9 para o nano e 10 elevado a menos 12 para o pico. Então, isso daqui é o nome dos prefixos. Isso aqui são os símbolos e aqui a representação em termos, a representação numérica. Aqui uma outra tabela representando o slide anterior, só que numa versão mais expandida, ok? Então aí você tem o pico, o fento, o ato, o septo e o iocto. E a notação científica? Quando usamos a notação científica para representar um número n, n maiúsculo qualquer, né? Devemos escrevê-los na seguinte forma. Esse número vai ser um número m que multiplica 10 elevado a n. E esse número ele precisa estar entre 1 e 10. Ou seja, o 1 ele é menor ou igual a m e esse m ele é menor que 10. Esse n aqui ele também é um número inteiro. A ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número n é, por definição, a potência de 10 de expoente inteiro que mais se aproxima desse número. Vamos falar melhor disso. Para determinar a ordem de grandeza de um número n, primeiro, devemos inicialmente escrever o número n na forma de notação científica. Então, vamos escrever esse número n na forma de notação científica. É m que multiplica 10 elevado a n. Sabemos que esse número aqui ele precisa estar entre 1 e 10, entre esse intervalo.
isto é, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Perceba que nessa relação, esse 1 está representado por 10 elevado a 0, ok? E esse 10 está representado por 10 elevado a 1, ok? Então, tudo bem se eu escrever dessa maneira ou dessa maneira. Segundo, a seguir, vamos comparar o valor de m com 10 elevado a 0,5. 10 elevado a 0,5 é o mesmo que raiz de 10. Por que eu vou fazer essa comparação? Porque o 10 elevado a 0,5, né, que é o mesmo que meio, é exatamente o ponto médio entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Então, eu vou comparar com esse ponto do meio, ok? Porque 10 elevado a meio está exatamente aqui, ó, no meio desse intervalo de 10 elevado a 0 e 10 à primeira. E a partir dessa comparação, nós vamos ter, se m for menor do que raiz de 10, então a ordem de grandeza de n é 10 elevado a n. Se o m for maior ou igual raiz de 10, então a ordem de grandeza de n é 10 elevado a n mais 1. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Estimar a ordem de grandeza que um atleta leva para completar uma maratona. A maratona tem 42,195 km. Vamos aproximar isso para 42 km. O comprimento da passada do atleta é, por exemplo, 80 centímetros. Escrevendo isso em notação científica, 8 vezes 10 a menos 1 metros. Então, vamos lá. O n, que é o número que a gente vai determinar, que multiplica a largura da passada, ok? Igual 4,2, 10 à quarta. Então, estou escrevendo 42 quilômetros em notação científica, ok? Então, vou fazer as operações matemáticas necessárias. 4,2 dividido por 8 vai me dar 0,52. E 10 à quarta dividido por 10 a menos 1 vai me dar 10 à quinta. O resultado final, então, é que n é igual a 5,2, 10 à quarta. Mas perceba, esse número aqui, que é o que está fazendo para a gente o papel de m, lá no slide anterior, ele é o quê? Maior do que a raiz de 10 que a gente está comparando. Lembra do 10 elevado a meio? Então, como ele é maior do que o raiz de 10, né, que vai dar 3,16, então a gente vai ter que a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Quem que é esse n aqui? É exatamente esse valor aqui, ó, 4. Então, fica 4 mais 1. Então, a nossa ordem de grandeza de passadas para uma maratona vai ficar como resposta final em torno de 10 elevado à quinta potência. Essa aqui é a nossa resposta final. Então, por hoje é só, pessoal. Aquele abraço, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que a gente pode se interagir. Um abraço.